Oi, bom dia, tudo bem? Hoje, segunda-feira, na nossa jornada Viva um Milagre da Superação, é dia de falarmos sobre frequência espiritual, ou seja, a nossa necessidade de conexão com Deus. E eu gostaria de já começar propondo uma reflexão, talvez até um desafio para você me responder. Eu quero que você pense o seguinte: será mesmo que Deus está no controle de tudo o que acontece? Deus está no controle de todas as coisas que acontecem na nossa vida? Eu quero que você pense. Vou contar, inclusive. Vamos lá. 1, pense um pouco. 2, Deus está no controle. 3, será que está? 4, já pensou demais? Então deixa eu dar para você a nossa posição quanto a isso. Existe uma diferença entre controle e comando. Como é que eu posso explicar melhor a diferença entre comando e controle? Comando é, por exemplo, o que vem de fábrica no seu computador, aquela configuração básica que vem de fábrica no seu computador. Existe, por exemplo, um comando no seu computador, um comando famoso que talvez você até já tenha usado, embora exista uma certa discussão ética quanto a isso aí, que é o Ctrl+C, Ctrl+V para fazer trabalhos escolares, né? Você sabe do que eu estou falando. Ok, é um comando que vem de fábrica. Se você vai usar ou não ele, é você quem decide, é você quem controla a utilização do seu computador. Se vai usá-lo, mas para algo positivo, dentro dos limites da lei, é você quem decide também. Ainda falando em computador, se você quiser, por exemplo, instalar um software pirata no seu aparelho, é você quem decide se vai instalar ou não esse software. Se você acha, por exemplo, que não é legal instalar um software pirata, é você quem tem o controle disso. O computador vem de fábrica com possibilidade de você instalar um programa pirata, mas se você vai instalar ou não, é você quem decide. Essa é a diferença entre comando e controle. E há muito mais para se falar a respeito disso. Agora vamos avaliar isso do ponto de vista espiritual. Porque nós defendemos que Deus está no comando de todas as coisas, mas quem está no controle da minha vida sou eu e quem está no controle da sua vida é você. Vou dar um exemplo na vida de Sansão, aquele alto, grande guerreiro que você já deve ter ouvido falar sobre ele. A história de Sansão está lá em Juízes a partir do capítulo 13. Quando Deus, na Bíblia, tá? Quando Deus anunciou para os pais de Sansão que ele seria um homem grande, valente e juiz no seu povo, Deus estabeleceu um propósito para a vida de Sansão. Um propósito, não uma rotina, não um itinerário pré-definido. Tá? Sansão, por exemplo, uma vez que a ele foi estabelecida a missão de ser juiz do seu povo, deveria muito provavelmente se casar com uma mulher do seu povo, mas Sansão preferiu se casar com uma mulher do povo inimigo. Deu no que deu, virou uma bagunça a vida de Sansão. Ele se arrependeu, voltou para casa, perdeu a mulher, ela morreu, foi uma bagunça. Leia lá no livro de Juízes, tá bom? E aí Sansão ficou 20 anos cumprindo com o propósito de Deus na sua vida. Mas aí veio outra mulher e ele se apaixonou por ela. O nome? Dalila. Essa mulher virou a cabeça de Sansão, ele se entregou para ela, entregou o segredo da sua força para ela. Sansão foi capturado, foi preso e virou escravo lá dos filisteus. Um dia, porém, Sansão se arrependeu de todas as besteiras que fez e pediu misericórdia a Deus sobre a sua vida. Aí eu me lembro do que diz o pastor Max Lucado no livro Você Vai Sair Dessa. Ele diz que Deus tem o poder de transformar a bagunça e o caos que nós criamos em nossa vida para o bem dos propósitos de Deus. Deus foi lá e usou aquele Sansão que estava escravizado para os propósitos dele. Você que é cristão, que conhece a Bíblia, conhece a história. Sansão destruiu mais pessoas, Sansão matou mais pessoas na sua morte do que na sua vida, pessoas inimigas, pessoas que não adoravam o Deus do céu. Essa é só uma história. Na Bíblia temos outros vários exemplos que corroboram a ideia de que Deus está no comando, mas é você quem está no controle. O próprio apóstolo João, que na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 19, nos escreveu que o mundo está todo sob o poder do maligno, já no seu evangelho, que é o livro que narra a história de Jesus, no capítulo 14, nos mostra Jesus dizendo que se nós tivermos fé, se houver fé da nossa parte, faremos obras ainda maiores do que aquelas que o próprio Jesus fez. Está pouco satisfeito? Eu vou te mostrar um pouco mais sobre isso. Quando Deus faz o mundo, tá? O relato está lá no livro do Gênesis. Se você acredita que isso é literal ou metafórico, é só um detalhe. Mas eu quero que você preste atenção na lição que está contida nisso. Quando Deus faz o mundo, quando Deus faz Adão, o primeiro homem, Deus manda que Adão domine sobre a natureza.
E aí veio o pecado, fez uma bagunça na vida de Adão. O próprio Deus chega para Adão e fala que agora, para Adão comer, ele vai ter que trabalhar a terra, plantar, cultivar e colher. Antes do pecado, isso seria uma coisa meio que automática para ele. Mas eu quero que você que pense diferente de mim, me mostre um único texto na Tanakh, que é o Antigo Testamento da Bíblia, mostrando Deus tirando o domínio do homem sobre a terra. Não há. E nem no Novo Testamento, tá? No livro de Jó, quando Satanás, aquele que lá no livro de João diz que está tentando influenciar todo mundo, ele tenta advogar na corte celestial o direito de representar o planeta Terra, Deus diz: você não tem o direito de representar o planeta Terra. Por acaso você não viu o meu servo Jó? Deus então desafia o inimigo e mostra que Jó é temente a Deus, ou seja, Jó não está sob a influência, sob o poder do maligno, Jó está sob a influência de Deus. E de novo, você que não concorda com a minha ideia pode falar assim: mas o diabo teve poder sobre a vida de Jó. Foi um caso excepcional, um único relato na Bíblia em que Deus verdadeiramente permite que o inimigo, que o Satanás, ele avance sobre um servo para provar para o inimigo que ele estava errado, que aquele servo era fiel sim. É uma longa história, não pense que foi uma aposta de Deus com o diabo igual outras pessoas dizem, não, que não foi. É uma coisa bem longa, depois a gente vai falar bastante sobre Jó. Você sabe que eu escrevi um livro sobre Jó, para quem está assistindo no YouTube eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder acessar e conhecer um pouco mais sobre a vida de Jó. A questão é, Jó não estava sob o poder do maligno, porque Jó dominava sobre a própria vida. Jó controlava a própria vida. Outro texto que também nos ensina sobre isso é a parábola do filho pródigo, um dos meus textos favoritos na Bíblia e que foi narrado pelo próprio Jesus. Nesse texto, Jesus mostra que o pai, que representa Deus na parábola, permite que o filho, que representa nós seres humanos, tenha o controle sobre a sua vida. O filho decide ir embora. O pai respeita a vontade do filho, ou seja, o filho tem o controle sobre a sua vida. O filho, depois de ter quebrado a cara, resolve voltar. O pai respeita a vontade do filho e o recebe de volta, porque o pai é amoroso, tá? Mas é o filho quem toma a decisão de sair e o filho quem toma a decisão de voltar. Por que eu estou trazendo isso aqui hoje para você que está me acompanhando na jornada Viva o Milagre da Superação? Atribuir a Deus a culpa pelos seus erros, a culpa pelos seus infortúnios e pelas coisas erradas que acontecem na sua vida é só uma desculpa para justificar os seus fracassos. É duro admitir isso, mas é verdade. Enquanto você estiver atribuindo a Deus a responsabilidade pelo seu fracasso, pelos seus projetos que deram errado, dizendo aquela frasezinha famosa: foi a vontade de Deus. Como eu, inclusive, já disse várias vezes na minha vida, você não vai prosperar, você não vai sair do buraco, você não vai sair do fundo do poço. Então, se você quer experimentar de verdade o milagre da superação em sua vida, comece admitindo neste momento, agora, que é você quem está no controle da sua vida. Você pode pedir a ajuda de Deus, como o filho pródigo voltou para os cuidados do pai, como Sansão, que estava lá doente, moribundo, escravizado, orou e pediu a Deus que o ajudasse e Deus o ajudou, como o próprio Jó, quando estava vivendo a sua provação, pediu para poder se apresentar diante de Deus porque ele queria entender o que estava acontecendo e Deus o ouviu. Se você pedir o milagre da superação, Deus vai te conceder o milagre da superação, mas é você quem tem de tomar a decisão de viver esse milagre da superação. Quando eu estava doente lá, cheio de ansiedade, com burnout, clinicado com burnout, Deus não me deu a cura do dia para a noite no estalar de dedos, embora eu esteja convicto de que Ele poderia fazer isso. Ele me deu condições de, primeiro, pagar um plano de saúde, que então eu não tinha nem condições de pagar. Fui em pelo menos 3 psiquiatras antes de um quarto, que foi quem realmente conseguiu me ajudar. Esse, inclusive, o plano de saúde nem cobria. Tive que pagar a consulta separado. Deus me deu condições. O milagre veio de forma lenta, de forma gradual, mas veio. Em outras ocasiões, que eu teria a oportunidade de falar, porque esse vídeo já se alongou demais, tá? Ele fez milagres diretos na minha vida. A questão é, na maioria dos casos, Deus permite que você esteja no controle. Na maioria não, na verdade em todos os casos. Em casos excepcionais, quando você foi longe demais, ele vai atrás de você e faz um milagre direto para ajudar. Claro que desde que você dê a ele condições
para realizar esse milagre. Mas você precisa entender que ficar atribuindo a Deus a responsabilidade pelos seus fracassos, pelos seus problemas, nada mais é do que uma forma de perpetuar o seu sofrimento, os seus infortúnios e a razão pela qual você precisa vivenciar o milagre da superação. Ou seja, você não vai vivenciar o milagre da superação. Quer vivenciar o milagre da superação? Então hoje, neste momento, assuma a responsabilidade pela sua vida. E aí mesmo, onde você está, ore a Deus e peça a Ele. Ele, quem criou os comandos, quem determinou o propósito para a sua vida, que te ajude a voltar para Ele como o filho pródigo voltou e poder, a partir de agora, viver o propósito original ou um novo propósito que Ele tiver para a sua vida. Mas se coloque sob a proteção dEle, porque só assim você poderá viver o milagre da superação. Bom dia.